Eu sou Angélica Ferrarez, sou professora, historiadora, doutora em História Política pela UERJ, e a reflexão que eu trago no artigo A Mulata Trágica, repensando a categoria mulata no Brasil, da coluna Nossas Histórias, é um recorte da minha tese, eu que venho trabalhando com o universo de mulheres negras, a história social de mulheres negras, tendo samba como pano de fundo desde 2010, né? E aí, a partir desse universo de mulheres negras, eu comecei a me debruçar a refletir imagens e representações dessas mulheres, né? E pensando como que esse corpo, né, esse corpo social, esse corpo político de mulheres negras, como ele vem sendo representado, como ele vem sendo, como as imagens são elaboradas e atualizadas, né? E aí, uma das pessoas, assim, um dos intelectuais, né, que me chamou a atenção para pensar na consciência desse corpo, né, isso na minha literatura, foi Frantz Fanon, né? Frantz Fanon, ele conta em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele conta como ele toma consciência do seu corpo social, né? Ele conta que ele está passando, caminhando pela rua, e fala para a mãe assim: olha, mãe, olha um negro. Olha, mãe, olha um negro. Ela repete: mãe, olha um negro. Eu estou com medo. Medo. E isso é Fanon, né? Falando. E ali ele toma consciência dele, um homem negro, um corpo que produz e que gera medo, né? Um pouco mais à frente, em outra passagem, Fanon conta, ele fala, né, ele narra um encontro de uma mãe negra com sua filha negra e uma criança branca, né, com sua mãe branca, onde a criança branca aponta para a criança negra e fala: olha, mãe, uma babá criança. Então, esse momento, né, de você tomar consciência do seu corpo no mundo, ele pode vir de maneiras, de formas muito violentas, né? Como a gente viu no caso dele caminhando, né? E trazendo essa atmosfera, esse universo do medo, assim como dessa criança que naquele momento pode ter entendido o seu corpo no mundo como um corpo de servidão, de subserviência, né? Então, eu trago essas imagens, eu passei por Fanon, né, para poder chegar na categoria mulata, né, entender a categoria mulata no Brasil, entender, eu costumo tratar a mulata como um personagem, né, e pensar, né, refletir como que esse personagem ele é construído, como esse personagem ele é atualizado, né? Segundo Lélia Gonzalez, a categoria mulata, ela nasce a partir do mito da democracia racial no Brasil e ela é atualizada todos os anos durante o carnaval através da passista, né? Então, e a mulata trágica, né, de Bell Hooks, que é um conceito que Bell Hooks traz, Bell Hooks ela analisa a mulata trágica quando ela começa a refletir imagens e representações de mulheres negras no cinema. Como essas mulheres negras estão sendo representadas, ela tem um filme que é o estopim para ela fazer essas reflexões, que chama A Imitação da Vida. E é muito interessante, porque se a gente pensar, a tragédia, diferente, por exemplo, do drama, né, onde eu estou falando de um gênero do teatro, né, mas o drama é um gênero que busca encenar os conflitos sociais, a tragédia não. A tragédia, ela anuncia, ela tem um prenúncio de uma determinada morte. A tragédia sempre anuncia uma morte, né? É um gênero do teatro que sempre anuncia uma morte. E aí eu me pego refletindo, que morte é essa que essa mulata trágica está anunciando? Ela está anunciando a morte da própria mulher negra, né? Quando a gente é alçada a essa categoria mulata, né, a esse personagem, eu gosto de colocar como um personagem, a gente está encobrindo, a gente está deixando de ver, de dar visibilidade, né, de dar humanidade, existência à própria mulher negra. A gente alça essa mulher negra à categoria mulata, ou seja, você embranquece ela, né? Você hipersexualiza
ela, você embeleza ela, né? E a gente cria, a partir desse mito da democracia racial, né? A gente cria essas imagens do Brasil como o país do carnaval, como o país do futebol, né? Como o país dessa mulata tipo exportação. Né? A gente acaba criando, dentro desse pacto colonial, um lugar de servidão onde, inclusive, esses corpos estão para servir, estão nessa negociação. Então, essa tragédia que Bell Hooks traz, eu me aproprio dessa mulata trágica de Bell Hooks para poder pensar essa categoria mulata no Brasil, né? E o quanto essa mulata ela encobre relações de poder e de violência que são muito perigosas, né? Tem uma outra imagem muito interessante que eu gosto de refletir, que é em Gradaquilomba, né? Quem me conhece sabe que eu sou gradete, assim, e Gradaquilomba tem uma imagem muito interessante, que eu gosto muito, que é a seguinte: Gradaquilomba, que é filha de africanos, nascida em Lisboa, e que há mais de 10 anos mora em Berlim, né? Então, Grada, ela faz uma análise dessa sociedade alemã, a partir dessa perspectiva dela enquanto uma mulher negra, né? E ela traz o relato, né, de refugiados. Bom, segundo Grada Quilomba, o refugiado, esse imigrante, né, ele é o ilegal. O ilegal é o que está fora da lei. O que está fora da lei, ele gera perigo. Tem um certo perigo nessa pessoa, né, nesse fora da lei. Esse fora da lei, ele pode, inclusive, ser um criminoso, mas criminoso ou não, ele gera um perigo. Esse perigo, a gente responde, isso ela está falando a partir da psicanálise, a gente responde o perigo sempre com medo. E junto ao medo, né, quando você tem medo de algo que você julga inferior, que você julga menor, que você julga pequeno, né, o que ela diz é que esse medo ele vem atrelado à pulsão de violência. E quando você tem medo dessa pessoa, desse algo que você julga inferior, essa pulsão de violência, ela leva à morte. Né? É aquela história de estou com medo de tal animal, esse animal é um animal pequeno, é uma barata, é qualquer coisa, eu mato. Né? Isso é do instinto do ser humano. Né? Então, a escala que Grada faz, a linha de acontecimentos que ela faz é justamente essa. Você tem o refugiado, o imigrante, que é o fora da lei que é o perigoso, né? O perigoso que gera essa esfera do perigo que gera o medo, e o medo que gera essa pulsão de matar, essa pulsão de violência. Né? Pegando a ideia da mulata trágica, trazendo para essa escala, a gente também tem essa série de acontecimentos a partir desse corpo hipersexualizado, objetificado, né? Exotizado dessa mulata. Né? Lembrando que quem categoriza a mulata é o outro. Por isso que eu começo no artigo fazendo a citação de Fanon, percorrendo o Fanon para poder entender como que essa mulata é construída a partir do olhar do outro. E aí, voltando aqui, Grada Quilomba, quando Grada faz essa escala, né, eu também aproprio dessa escala para poder pensar essa categoria mulata. Então, a mulata, ela não é ilegal, mas ela é amoral. Né? A mulata ela está no universo da amoralidade, ela não está junto, ela não está agregada à agência da conjugalidade, mas sim da amoralidade. Né? Essa mulata ela é amoral. O que está fora da moral pode ser perigoso. O que é perigoso gera medo, e o que gera medo gera a pulsão da violência. Logo, essa mulata, né, essa mulher alçada à categoria mulata, ela habita uma linha tênue, né, entre esse objeto que é do desejo e entre esse objeto que é da posse, do desejo de possuir para se fazer o que quiser. E como ela é retirada de humanidade, que é justamente a humanidade dessa mulher negra, né, ela é vista nesse lugar do objeto. Assim como a pessoa possui os bens materiais, ela possui também esse corpo objetificado. Então, quando eu trago a categoria mulata para poder pensar Brasil,
eu fico me perguntando, pensando e refletindo também como que essa categoria ela é atualizada durante o tempo. Não só através do carnaval, né? Como Lélia Gonzalez traz, Lélia Gonzalez aponta o carnaval como esse clímax, né? Como esse momento auge da atualização da categoria mulata. Agora, eu gosto muito de ir para a literatura também. Quando a gente vai para a literatura, a gente tem, por exemplo, em Jorge Amado, a mulata, que é Gabriela Cravo e Canela. Né? Ela desperta o sentido do cheiro, ela desperta o sentido do olfato, ela desperta o sentido do paladar. A Luísa Azevedo também tem a mulata. E a mulata em a Luísa Azevedo, ela é flor de manjericão. Né? Ele usa essas expressões para poder falar dessa mulher. Né? As imagens também, se a gente pega a Gabriela Cravo e Canela, a imagem dessa mulata, a imagem que é dependida dessa categoria, é uma imagem que te leva a atenção, a atenção do espectador para o corpo, né? Para uma parte determinada do corpo. E assim é construída a categoria mulata na literatura, despertando os sentidos que é do paladar, que é do olfato, né? Esses sentidos. Diferente, por exemplo, do mulato. Né? Se a gente for na literatura, o mulato, ele é o homem negro da ascensão social. Ele é o homem negro que embranqueceu, né? Ele é o homem negro que não é visto como homem negro justamente porque ele é um mulato que ascendeu, que frequentou as primeiras universidades no Brasil. Ele é um homem que sabe, o próprio Aloysio Azevedo traz o mulato, né? Ele traz um livro chamado O Mulato, e o mulato nele é o homem que sabe dar o nó na gravata. Ou seja, ele é a turma dos primeiros bacharéis, como eles chamam. Né? Então, é importante a gente ver como, por exemplo, na literatura, né, essa mulher, essa mulata, ela é esse mito dessa mulata hipersexualizada, essa mulata de exportação, né, desse corpo, esse mito é atualizado na literatura. Se a gente for nas marchinhas carnavalescas, é interessante também. As marchinhas carnavalescas, ela também traz essas imagens, né? O seu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega, né? Olha o lugar da moralidade, né? Como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu amor. Né? A cor não pega. Esse sujeito, ele pode se deitar com essa mulher. Ele pode ter o prazer com essa mulher, porque a cor não pega. Né? Então, mulata, eu quero seu amor. Né? As marchinhas, eu não vou nem entrar, porque, gente, marchinha de carnaval é um prato, é uma fonte inesgotável para a gente poder pensar imagens e representações de mulheres negras, né? E, então, assim, se a gente for no discurso médico, a gente vai encontrar. Se a gente for nos discursos literários, se a gente for na telenovela, né? Eu costumo dizer que as pessoas podem não ter lido Jorge Amado, Gabriela Canela, mas assistiram a novela e lembram daquela cena clássica de Sônia Braga, né, no telhado, com as pernas de fora, né, aquela coisa bem inspiradora, né, no sentido da sedução, inspirando a sedução, né, chamando a atenção para a sedução desse corpo, né, para colocando essa mulher nessa agência sexual selvagem que a mulata traz, né, que essa imagem da mulata agrega. Agora, uma coisa que eu tenho pensado, eu tenho refletido ultimamente, é a seguinte: toda essa provocação, toda essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, pensando a categoria mulata, ela está sendo pensada a partir desse olhar que exotiza, né? A partir desse olhar que vai criar esta outra, exotizada, né, que ocupa o lugar do fetiche e da hipersexualização. Agora, quando eu decidi escutar essas mulheres, né, as mulheres que internalizam a imagem da mulata, que naturalizam essas imagens, né, mulheres passistas, mulheres que habitam esse imaginário, eu me deparei com uma outra cena que eu achei muito interessante. Por quê? Essa mulher, né, essa pessoa, essa subjetividade dessa mulher, ela não se sente, algumas, né? Elas não se sentem habitando esse universo do espetáculo da raça. Elas se veem
né, elas se leem como habitando o universo do espetáculo da arte. E daí é que eu falo que existe uma linha muito tênue entre o espetáculo da raça e o espetáculo da arte. Eu poderia ir para vários exemplos. Recentemente, eu fiz uma fala sobre Josephine Baker para poder tratar sobre o espetáculo da raça e o espetáculo da arte, mas eu queria trazer aqui para o Brasil, né? E aí aqui a gente tem um exemplo muito interessante que é o da Globeleza. A gente tem a Globeleza é uma personagem, né? E eu fiz recentemente uma escuta da Valéria Valença, né? Que é essa mulher negra que interpretou a Globeleza durante muitos anos. E a Valéria traz essa visão dela enquanto extensão de uma obra de arte, né? Existe uma obra de arte que é feita, existe inclusive o que ela chama de uma revolução no design brasileiro a partir do que foi feito no corpo dela, o corpo dela como extensão de uma obra de arte. Para ela, né, o que ela vê, o que ela entende, o que ela percebe, né, a forma como ela tem se colocado é justamente nesse espetáculo da arte. O que ela faz parte de uma cena, né, e uma cena que integra um espetáculo de arte. E é interessante essa visão. Eu costumo dizer que a gente não está aqui para estar de verdade de lugar nenhum, né? A gente está aqui para poder refletir. Agora, o que eu trago, né, a reflexão que eu trago, a provocação que eu trago e que eu insisto, mesmo entendendo, né, esses corpos como extensão, né, do objeto artístico, digamos assim, o que eu quero trazer, o que eu tenho trazido, é justamente pensar que extensão de objeto artístico ou objetificação pura, independente disso, a gente está encobrindo, a gente está deixando de fazendo com que não exista, né, uma pessoa, existe uma humanidade que está encoberta em relações de poder que são permeadas por imagens, né, são imagens de controle. Patrícia Hill Collins traz esse conceito de imagens de controle que eu uso e acho muito interessante, texto, inclusive, e pensar como que esses lugares, né, como que a consciência deste corpo no mundo, né, gera lugares, lugares fixos, né, lugares específicos, né, e lugares de muita violência até. Então, imagens de controle, ela acaba criando esse confinamento de imagens, né? Lélia Gonzalez traz a ideia do confinamento de imagens, onde essa mulher alçada à categoria mulata, ela pode se perder ali, né? Porque se a categoria mulata ela é pensada, eu gosto de pensar enquanto um personagem que serviu a atração turística, um personagem que serviu a atração de circo, um personagem que serve a atração do carnaval, um personagem que serve a atração de teatro, né? Então, ela é um personagem, se a gente, como diz a música, leva o personagem cama, se a gente acredita nesse personagem, né, veste esse personagem, internaliza, e essas imagens de controle, segundo Patrícia Hill Collins, são naturalizadas e internalizadas pelo próprio grupo. E, abrindo parêntese rapidamente, né, diferente de estereótipos sempre está ligado a uma estereotipia, algo que é negativo, né? As imagens de controle não, imagens de controle elas podem criar lugares muito confortáveis, de muito poder, né, para determinados grupos. Então, por exemplo, a imagem que se tem, que homens brancos têm, por exemplo, de que são grandes líderes, de que homens brancos são líderes por natureza, são líderes natos, são os grandes empresários, né? Isso é imagem de controle foi internalizada por esse grupo. Assim como uma imagem positiva e positivada desse lugar, né? Imagens de controle também criam lugares negativos, né? Lugares objetificados e que às vezes são naturalizados e que às vezes são internalizados pelo próprio grupo e o grupo acaba reproduzindo, né? Então, respeito é importante a gente perceber o quanto que tem do espetáculo da arte, mas eu preciso chamar atenção para o espetáculo da raça, ou seja, para esse olhar que criou a mulata, para esse olhar que exotiza, né, para esse olhar que fere, que mata, né, e que tira em cidadania, em humanidade, em subjetividade
a própria mulher negra. É isso, né? São essas reflexões que eu trago aqui para vocês. No texto A Mulata Trágica, repensando a categoria mulata no Brasil. Aliás, repensar a categoria mulata no Brasil tem sido uma das minhas grandes bandeiras, digamos assim, de trabalho, né? E pensar a emancipação, a luta, a trajetória de mulheres negras é muito rico, então a gente precisa repensar a categoria mulata até para poder deixar viver a própria mulher negra. Por tudo que foi dito, eu acho importante a gente pensar o ambiente escolar, pensar a sala de aula, e principalmente no momento que a gente está vivendo, né, nesse momento pandêmico, pensar para além da sala de aula, já que as coisas têm acontecido, quando tem acontecido, né, as coisas têm acontecido no meio virtual. Então, todo o trabalho a reflexão que eu trouxe aqui está calcada em imagens e representações, né? E se a gente parar para prestar atenção, o grande espaço de disputa de narrativas a partir de imagens e representações tem sido as redes sociais, né? No ensino médio, por exemplo, né, ensino médio que a gente está lidando diretamente com uma juventude, né? E eu fui professora durante muitos anos de jovens, sei do poder que tem a rede social, né, esse meio virtual, com esses jovens, né? Esses jovens, eles estão se informando, né? E muitos, eu diria até que estão se formando pelo debate, né? Pelas discussões nessas plataformas digitais, né? Essas grandes plataformas digitais, sendo a rede social talvez a plataforma que os jovens mais acessam. Então, eu estou falando de imagens e representações que precisam ser deslocadas. A gente precisa elaborar mais imagens para deslocar essas gastas imagens a que foram confinadas mulheres negras. As pessoas costumam me olhar, por exemplo, né, e pensar, bom, ela é uma mulher negra, ela estuda samba, logo ela estuda samba, ela estuda carnaval, logo ela é passista, logo ela sabe sambar, né? E aí, não, peraí. É uma, é uma mulher negra, é uma doutora em história, então isso é elaboração de novas imagens. Não que sejam imagens novas, né? O que eu costumo dizer é que nós sempre estivemos, todas as frentes de batalha, né? O processo que é de violência que invisibilizou nossas imagens, nossas trajetórias. Então, o que a gente precisa fazer é criar regimes de visibilidade. Então, eu acho que o desafio que a gente pode levar para a sala de aula, por exemplo, é pensar em quais imagens a gente elabora para poder criar novos lugares ou para poder dar visibilidade a lugares sociais que já existem. Quais seriam essas imagens? Tem um exemplo que eu gosto de dar, e eu quero encerrar com esse exemplo, que é de Carolina Maria de Jesus. Né? Eu sou apaixonada pela literatura de Carolina Maria de Jesus e fico às vezes me perguntando por que confinaram Carolina Maria de Jesus naquela imagem da mulher do lencinho na cabeça, sabe? Na favela de Palafita, né? Por que confinaram a imagem dela nesse lugar dessa... Ela é a literata, mas ela é a favelada. Então tem uma imagem dela que tem circulado agora, tem circulado mais, que é ela com vestido de seda subindo a rampa de um avião. A época o avião ainda era de rampa. Então ela estava subindo a rampa do avião e eu fico olhando para aquela imagem e penso assim, bom, olha que bacana, essa imagem de Carolina Maria de Jesus que eu queria que circulasse, sabe? Josephine Baker atuou, né, nos palcos como uma grande vedete, vou falar vedete porque para não entrar em toda a história de Josephine agora, mas Josephine Baker, por exemplo, foi confinada muito nesse lugar dessa mulher que é meio animalizada, sabe? Que é frenética, que tem um corpo do frenesi, da energia. E tem uma imagem maravilhosa de Josephine quando ela vai marchar com Martin Luther King em 1967, e ela vestindo o uniforme militar. Então, assim, Josephine Baker, que é essa mulher do palco, também é essa mulher que vestiu o uniforme militar. Carolina Maria de Jesus, que é essa mulher do quarto de despejo, né, que é essa mulher do lencinho na cabeça,
na favela, né, que essa mulher favelada também é essa mulher que pegou o seu avião para poder lançar livro. Então, são essas imagens que a gente precisa trazer à tona, e são novas imagens que precisam ser elaboradas, né, para a gente poder finalmente deslocar, né, essas gastas imagens a que nós fomos confinadas, nos libertar dessas imagens e produzir e trazer, né, esse frescor, né, essa novidade. Eu acho que fica aí como uma dica desafiadora, mas muito sedutora para a juventude que está na sala de aula e que está na rede social. Bom, nessa nossa conversa provocativa, reflexiva, eu trouxe um pouco de imagens e representações de mulheres negras, né? E mais do que imagens e representações, são as relações de poder e de violência que essas imagens encobrem. Então, foi um papo para a gente descortinar essa mulher negra que está por trás da categoria mulata, né, que está por trás dessas imagens que objetificam nossos corpos, né, e aí eu estou me colocando nessa roda também. E é importante a gente produzir, elaborar e atentar, criar regimes de visibilidade para imagens que já estão circulando, já existem, além das que nós podemos produzir.